Pessoal, vamos começar então o nosso curso de cálculo numérico, uma aula inicial, tá? Bem simples sobre a questão de erros, né? Então, a questão do erro numérico, a gente tem o conceito de acurácia ou também exatidão, né? E precisão, né? Então, aqui como de uma forma bem simples, a gente vai mostrar a diferença, né, o conceito de exatidão, né, no caso acurácia e precisão, certo? Você pode associar isso com medidas, né, ou resultados numéricos, né? O objetivo do curso de cálculo numérico, a gente diz, é resolver um problema matemático, né, equações diferenciais, no tempo, no espaço, integração numérica, sistemas lineares, não lineares, numericamente, né? Pode ser feito, claro, na mão, para saber como é que se faz, né? Um lápis, uma calculadora. E para ter velocidade, é óbvio, a gente tem que fazer daí no computador. Mas para entender a essência do método, né? E eu gosto sempre, e o curso nosso aqui vai prezar por isso, a gente resolver, primeiro, claro, né? Ter o controle, né? Saber deduzir, né? Numericamente, certo? E resolver os problemas da matemática de forma numérica, né? Com essa solução numérica, ela sempre vai estar associada a um erro, né? Uma solução numérica, né? E a gente vai tentar entender um pouco esse erro e discutir esse erro mais no final da aula, certo? Os tipos de erro que acontecem. Na verdade, vai ter um erro que é mais associado com a maneira como o computador guarda os dados, né? Os números, né? Armazena esses números, e o modelo matemático, ou o método numérico que vai resolver esse problema matemático, né? Então, vai ter essas duas fontes, vamos dizer assim, de erro, né? Ou vão influenciar diretamente o erro, melhor dizendo, né? Então, imagine que a gente está solucionando um problema, ou tentando solucionar um problema, né? E eu daí consigo modelar, fazer uma modelagem matemática, né? Então, imagine que o meu resultado, né, numérico, né, eu fiz um conjunto de tentativas, né, e desse conjunto de tentativas eu consegui vários resultados, certo? Vou, acho que usar um vermelho aqui, né? Então imagine que eu consegui um primeiro resultado, eu sei o resultado exato, né? Nesse caso, que seria bem o centro do alvo aqui, né? E um primeiro resultado eu consegui aqui, um outro 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 aqui. Bom, vocês notem que os resultados que eu estou conseguindo, né? Tem uma certa dispersão, né? Ou seja, não tem não se reproduzem, né? Isso significa que esses meus resultados aqui, na verdade, eles têm uma precisão pobre, né? Certo? Ou uma precisão baixa, baixa precisão, né? A gente poderia dizer, certo? Nesse caso aqui. Então seria uma baixa precisão. Porque os resultados não se reproduzem. Tem uma dispersão grande aqui, né? Em geral, traduzida por ruído numérico, por exemplo, né? Além disso, na média, né? Na média, eu não me aproximo do valor exato, que seria bem o centro, né? Então, também tem baixa ou uma pobre, né? Acurácia ou exatidão. Certo? Bom, agora imagine que eu mudei a minha estratégia com um novo método numérico, por exemplo, e eu consegui os resultados ainda com uma dispersão grande, mas que na média,
na média eles se aproximam do valor exato, né? Quer dizer, o valor exato ele está aqui no centro do alvo, né? Então, nesse caso aqui, eu teria novamente uma baixa precisão, né? Eu teria novamente uma baixa precisão. Mas eu teria uma boa, né? Ou uma alta acurácia. Vamos dizer uma boa aqui, né? Acurácia. Ou exatidão. Ou seja, na média, meus resultados se aproximam do valor exato. Certo? Eu posso também ter esse caso aqui, ó. Vários resultados muito próximos um do outro, né? Muito próximos um do outro, né? Ou seja, uma baixa dispersão, né? O que implica que o resultado sempre se reproduz muito próximo um do outro, né? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a minha precisão é boa, eu tenho uma boa precisão. Só que os meus resultados estão longe do valor exato, do valor verdadeiro, né? Então, eu tenho uma baixa acurácia ou exatidão, né? Porque eles estão distantes do valor verdadeiro, certo? Bom, é claro que o caso ideal seria o caso em que meus resultados, né, tivessem pouca dispersão, né, mais ou menos aqui, e se aproximassem na média do valor verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu teria uma boa precisão, né? E também teria uma boa exatidão ou acurácia, né? Certo? Note que aqui a gente pode começar a pensar no erro, né? Certo? O erro, eu poderia pensar o seguinte, o erro ele pode ser a distância entre cálculos que eu tenha feito sem me referir ao valor exato, se eu não tivesse valor exato, certo? Ou eu posso ter um erro que a gente chama erro verdadeiro, né? Que seria essa distância, por exemplo, nesse caso aqui, ó, entre o meu valor exato e os resultados que eu consegui, né? Isso aqui, né, eu vou ter um certo erro. Mas eu posso também ter o erro entre os próprios valores. Por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho uma baixa precisão, né, eu vou ter um erro de um resultado para o outro. Né? Vai depender se eu tenho associado, se eu tenho o valor exato ou não. Sobre isso, né, a gente usa muito em métodos iterativos, né, em cálculo numérico, a noção de erro. Por quê? Porque na verdade a gente quer saber se chegou no resultado confiável e também como um critério de parada, né? Os métodos numéricos são, na sua grande maioria, iterativos, né? A gente parte de um certo valor, de uma certa solução e vai tentando cada vez mais se aproximar do valor exato, certo? Então, vamos supor que eu tenha um certo valor, né? Eu tenho um valor verdadeiro de uma grandeza, certo? Eu calculei através de um método numérico uma aproximação, né? Então, se eu somar a aproximação com um certo valor de erro, eu chego no valor verdadeiro, né? É claro que a gente quer que esse erro seja o menor possível. Então, o que é o erro? O erro é o valor verdadeiro menos a aproximação, que foi o cálculo que eu fiz, né? Então, o T aqui é de true em inglês, né? O erro verdadeiro, T de verdadeiro em inglês aqui, certo? ET, né?
em maiúsculo. Bom, o erro absoluto fica meio difícil, ele pode ser positivo, negativo, e vai depender do tamanho da variável, da grandeza, da unidade, né? Então é muito usual a gente trabalhar com erro relativo, certo? No caso aqui, ó, eu chamei EY-T, né? Epsilon-T, o erro relativo verdadeiro. Como é que a gente calcula? Seria o valor verdadeiro, se eu conheço, né? Menos a aproximação, o valor que eu calculei, sobre o valor verdadeiro. Em geral, aqui em módulo, é mais interessante sempre trabalhar com módulo, porque senão esse erro poderia ser positivo ou negativo. Na maioria das vezes, a gente não está interessado no sinal do erro, e sim no módulo desse erro. Quanto menor for esse erro, significa que mais próximo, né? Mais próximo eu estou do meu valor verdadeiro, né? Se o erro for pequeno, certo? Bom, isso aqui quando eu tenho um valor verdadeiro. Mas se eu não tivesse valor exato verdadeiro, como é que eu faço? Bom, em geral a gente faz o seguinte, eu parto de uma certa condição inicial, de um certo valor ou uma atribuição inicial. Os problemas físicos em geral, a gente tem uma ideia de quanto que seria a solução do problema, né? E eu, numa próxima iteração, né, eu vou conseguir uma outra aproximação. Então, o que eu considero? Eu considero sempre que o último cálculo que eu fiz é o mais correto, né? E daí eu faço o seguinte, faço como eu fiz aqui com o erro verdadeiro, eu digo então que, como eu não tenho o valor verdadeiro, o valor que eu vou usar como referência é a minha aproximação atual, menos a anterior, que eu tinha conseguido, dividido pela atual, né? Esse erro aqui a gente chama de erro aproximado, né? É muito comum a gente usar esse tipo de erro. Em geral, a gente não tem o valor exato da minha variável ou do meu vetor, ou do meu conjunto de variáveis que eu estou descobrindo, tentando descobrir, certo? Bom, visto isso, pessoal, a gente vai fazer um probleminha aqui, tá? Para exemplificar essa questão do erro, certo? Eu vou passar aqui, na verdade, um método iterativo bem simples, que na verdade é um método que a gente que a gente poderia estudar depois, eu já estou adiantando ele, para descobrir raízes de equações não lineares. Então aqui eu tenho uma raiz, uma equação cúbica, né? Então eu tenho ali, ó, um f de x, eu tenho um f de x aqui, né? Que é x ao cubo menos 9x mais 3, certo? Bom, igual a zero. Eu quero encontrar o valor do x, né? Aqui, se a gente disser que tudo isso aqui, que essa equação, que na verdade eu quero encontrar a solução dessa equação aqui, né? Se eu disser que tudo isso aqui é uma função f de x, eu tenho essa função desenhada aqui, certo? O ponto que a função f de x se anula igual a zero, eu tenho a solução. Note que eu tenho três raízes aqui, portanto, três soluções, né? E aqui eu tenho o valor exato, tá? E o valor exato, né? De uma das raízes, certo? Tá? A gente vai tentar encontrar essa raiz usando um método que é muito simples, eu vou mostrar para vocês. Ao mesmo tempo, a gente já estuda um pouco essa questão do erro. Tá? Eu já sei o valor exato da raiz, ou seja, eu sei o valor verdadeiro. Tá? 2,8169. XR aqui seria de raiz, né? O x da raiz, dessa raiz aqui. E eu vou tentar encontrar essa raiz partindo, tá, de uma solução inicial para a equação de x igual a 4. Certo?
E eu vou tentar então fazer uma iteração, 2 iterações, 3 iterações até conseguir a solução. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe na questão das dificuldades do método, só vou apresentar ele de uma maneira bem simples para a gente poder fazer esse exercício sobre o erro. Tá? Então, o método ponto fixo, que é o que ele pede para a gente resolver aqui, ó, usar um método ponto fixo. Como é que a gente faz com o método ponto fixo? A gente reescreve essa equação de uma forma assim, ó, x igual a g de x. Esse é o método ponto fixo, certo? Como é que eu posso fazer isso? De várias maneiras aqui. Por exemplo, poderia isolar o x aqui, ó, ficaria menos 3 para o outro lado, menos x ao cubo, né, dividido por menos 9, por exemplo. Certo? Eu posso isolar aqui esse x ao cubo, por exemplo, passando para lá, menos 3 mais 9x, dividindo por x ao quadrado, poderia também. Né? Ou eu posso simplesmente isolar o x aqui, ó, fazendo uma raiz cúbica. É o que eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer assim, ó, x igual a raiz cúbica de 9x menos 3. Né? Raiz cúbica. Certo? Então note, aqui eu tenho o meu x, né? Claro. E a minha g de x, essa daqui. Simplesmente eu reescrevi a minha equação, em vez de igualar a zero, eu isolei o x, certo? O método do ponto fixo, ele faz o seguinte. A gente acha uma aproximação para a minha raiz, que note, se eu encontrar o x que de tal maneira que os dois lados da equação fiquem iguais, né? É porque eu encontrei a raiz, né? Então satisfaz essa equação aqui de cima também, f de x igual a zero. Ou seja, x igual a g de x, né? Satisfazendo x igual a g de x, eu também estou satisfazendo f de x igual a zero. Claro, né? Eu simplesmente isolei o x. Então a ideia aqui é a seguinte, eu vou achar um x de mais 1, né? Igual a um g de x de y. Tá? Então, vamos fazer assim, eu vou fazer a iteração 1. Tá? Ele pede para partir de x igual a 4. Então, eu vou dizer o seguinte, que o x0, a estimativa inicial do x, 4. Certo? Bom, eu vou deixar sem esse índice aqui, acho que fica melhor, tá? A gente parte de x igual a 4, sem usar o índice, fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Afinal, a gente vai conseguir saber qual o valor do x de cada iteração. Então, da primeira iteração, eu vou fazer o seguinte, x igual a 9. Note, o x mais 1, que é da iteração 1, eu vou usar a condição inicial, que é 4, né? No g de x, certo? Então, aqui no g de x, eu vou usar o valor 4. Então, 9 vezes 4 menos 3 elevado na 1/3. Certo? Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar x igual a 3,2075. Tá? Eu vou agora aqui calcular o erro aproximado e o erro verdadeiro, certo? Vamos calcular primeiro o erro aproximado. Vamos supor que eu não soubesse a raiz, né? Eu sei, mas vamos supor que eu não soubesse ela. Então, o erro aproximado, percentual, como é que fica, né? Módulo da aproximação atual que eu tenho, 3,2075, né? Menos a anterior, que seria a minha condição inicial,
né, dividido pelo atual, vezes 100. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu encontro 24,70. Certo? Bom, vamos tentar agora calcular o erro verdadeiro, o ET, o erro relativo verdadeiro. Então, como a gente fez ainda há pouco, eu tenho o valor verdadeiro menos a aproximação sobre o valor verdadeiro, né? E o erro aproximado em relação à aproximação atual menos a aproximação prévia, né? Então aqui eu tenho o valor verdadeiro, que é 2,8169 menos o valor que eu obtive agora, que é 3,20. Né? Sobre o valor verdadeiro. Certo? Então, quando eu faço o erro em relação ao valor verdadeiro, né, me interessa a minha aproximação agora atual. Eu estou calculando sempre em relação ao valor verdadeiro. Certo, pessoal? Né? Vezes 100%. Né? Esse erro aqui vai dar quanto? Tem que fazer as contas aqui, esse aqui, tá? Dois ponto 69 menos 3,2075 vezes 100. Deu 13,9%. Certo? Bom, continuando na iteração 2, então. Iteração 2. X igual, né, a g de x 9 vezes x. Eu uso o x então da iteração anterior, né? Que foi 3,275. Menos 3. Mais cúbica, né, pessoal? Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega no x igual a 2,9575. Certo? Bom, aqui nesse caso a gente pode calcular novamente, como a gente fez no caso anterior, calcular o erro. Ver se eu consigo melhorar um pouco isso aqui. Um pouquinho para cima só aqui, para sobrar mais espaço para a gente. Né? Beleza. Bom, vamos calcular então aqui agora o erro, pessoal. Primeiro, o erro aproximado.
né? O erro aproximado em relação à iteração anterior. Então, o valor atual, 2,9575, menos a iteração anterior, note, o valor atual que eu calculei foi esse aqui, a iteração anterior deu esse valor, né? E o nosso valor inicial lá era 4, certo? Então, o valor atual, ou a aproximação atual, menos a aproximação prévia, que é anterior, que é 3,275. Note que aqui eu não estou usando o valor verdadeiro, né? Estou usando só as aproximações que eu fiz, certo? Vezes 100. Esse erro aqui dá 8,45%. Se eu fizer agora o erro verdadeiro, né, em relação ao valor exato que eu conheço, então a minha referência é o valor exato, 2,8169. Aqui embaixo também, 2,8169, valor verdadeiro, valor exato, né? Menos o valor da aproximação que eu consegui agora, que é aqui, ó, 2,9575, né? Vezes 100 para ficar percentual. E a gente encontra daí, nesse caso, um erro de 5% aproximadamente, tá? 4,99. Certo? Note como eu estou indo para a convergência aqui, né? O meu erro aproximado era 24%, passou para 8%. O meu erro verdadeiro era menor, estão vendo? 3,9% passou para 5%. Tá? Se eu continuar fazendo mais iterações, eu fiz aqui a primeira, a segunda, tá? Vou colocar o resultado agora das outras para a gente não se alongar muito. Na terceira iteração, né, o meu erro aproximado, bom, na terceira iteração eu vou encontrar, se a gente fizer o cálculo, o x igual a 2,8682. Se eu calcular o erro aproximado, da mesma maneira que a gente vinha calculando, eu vou ter 3,11%. Se eu calcular o erro verdadeiro em relação ao valor exato que eu conheço, vai dar 1,82%. Se eu fizer a iteração 4, na iteração 5, o meu erro, iteração 5 aqui da pessoa, não ficou bem escrito esse ciclo, né? Iteração 5, o meu erro aproximado, ele ficou 0,43. E o meu erro verdadeiro, se eu comparar com o valor exato, ficou menor ainda, 0,26. Certo? Então, vocês notem que realmente está indo para a convergência. O valor do x aqui na quinta iteração, eu não coloquei aqui, né? De 2,8243, né? Fazendo como a gente fez, continuando o mesmo procedimento, né, pessoal? Aqui a gente fez iteração 1, depois interação 2, na iteração 3 eu vou usar esse valor aqui no g de x e achar o x, né? Tranquilo, né? Bom, esse problema é um problema bem simples, vocês notem que está indo para a convergência, né? O erro está diminuindo cada vez mais. O erro aproximado ele é um pouco maior que o erro verdadeiro, estão vendo? Ó?
mas ele dá uma boa estimativa, tá vendo? Ele dá a direção para a gente que o problema está convergindo, né? Então ele passou de 24% para 8,45% e depois para 3% e para 0,43%, né? Se nós tivermos o valor exato, beleza, podemos usar como critério o valor verdadeiro, né? Mas normalmente a gente não tem, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, nesse caso aqui, eu fiz 5 iterações porque eu usei um critério de parada, que é uma coisa muito importante para o erro, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, critério de parada, tá? Eu usei o seguinte critério de parada, que o módulo do erro aproximado, imaginando que não tivesse o valor exato, que eu estava tentando achar a raiz, né? Teria que ser menor que um erro especificado, certo? E esse erro especificado aqui no meu caso, tá? Percentual, eu usei 0,5%. Tá? Você note que aqui ficou abaixo de 0,5%, né? Então, eu parei na quinta iteração, tá? Bom, na verdade aqui, deixa eu melhorar um pouco isso aqui. Faltou eu colocar aqui o percentual, né? O erro aproximado percentual, né? Então aqui não precisaria usar o módulo, certo? Que ele já é um módulo, né? Se o erro aproximado percentual for menor que um erro especificado, eu uso isso como critério de parada. Foi o que eu fiz aqui, tá? Né? Aqui não precisaria colocar o módulo, porque eu já calculei o erro com o módulo, né? Então dá um valor sempre módulo. Beleza. Bom, na verdade existe uma expressão, tá? É de uma referência de 1966 do autor, Scarborough, tá? Ele dizia o seguinte, que se o meu erro especificado percentual, certo? Tá? For dessa forma aqui, ó, eu garanto percentualmente, certo? Eu garanto pelo menos N algarismos significativos de precisão no meu resultado, certo? N algarismos significativos corretos no resultado, né? Então, vamos dar uma olhada. Nesse final aqui, ó, na última iteração, nós conseguimos esse resultado, né? E o valor exato, 2,8169. O valor verdadeiro, né? 2,8169, né? Vocês notem, o 2 e o 8 estão realmente corretos, certo? Na verdade, até o terceiro estaria correto, porque se a gente arredondar aqui, ó, 2,8169, 17, eu arredondaria esse 1 aqui para 2, né? Foi o que eu consegui aqui, certo? Então, o que é interessante aqui nesse caso é que mesmo a gente não usando o erro verdadeiro em relação ao valor exato que eu conhecia, que é esse valor aqui, né?
eu consegui uma convergência do meu problema, ó, né, com o erro aproximado. Ou seja, fazendo o cálculo do erro sempre em relação à aproximação prévia, né, o erro aproximado. Mesmo assim, eu consigo uma precisão no meu resultado final, né? Então isso aqui é muito importante, pessoal. A gente vai sempre usar essa questão da estimativa do erro, né, que eu falei agora para vocês. Esse S, né, essa estimativa do erro, então essa expressãozinha aqui, como critério de parada dos nossos métodos, né? Em vários métodos a gente vai usar, às vezes não só esse critério de parada, a gente pode também colocar como critério de parada o número de iterações. Por exemplo, aqui a gente fez 5. Eu posso colocar lá que se ele fizer 100, eu peço para ele parar de fazer, no caso de um computador, né? Se eu estiver fazendo no computador, certo? O cálculo, né? Bom, vamos aprofundar um pouquinho agora a questão do erro. Nos computadores, pessoal, devido à maneira como o computador armazena os números, né? A gente pode ter, vai sempre ter, na verdade, um tipo de erro que a gente chama de erro de arredondamento, né? Então eu coloquei aqui, ó, já deixei escrito, uma representação em ponto flutuante, né? Então imagine um computador hipotético de base 10, por exemplo, tá? Aqui eu teria o B, a minha base, certo? O E, o expoente, vezes aqui, né? O S, a minha mantissa, ou significado, né? Aqui o sinal. Note que eu posso ter, os computadores reais, na verdade, eles usam o sistema binário, né? Mas a gente pode, de uma maneira mais simples, imaginar que exista um computador hipotético, né? Base 10, por exemplo, tá? Onde a gente tem um limite de representação, ou seja, eu não posso, para representar a mantissa, por exemplo, aqui, eu posso ter um número finito. Eu devo ter um número finito de dígitos, certo? Também para representar o expoente. E também o sinal deve ser guardado na memória do computador, né? Então, quando ele vai fazer cálculo, né, usando uma máquina, um computador, ou mesmo uma calculadora, ele tem um limite de representação desses números, né? Essa questão da representação em ponto flutuante é semelhante à notação científica, né? Aqui só como um exemplo, né, pessoal, teria um número aqui, ó, 0,05342 10 na zero, né? Para eu representar no computador, né, com a noção da representação em ponto flutuante, eu passaria a vírgula aqui para o 5, né? Ele ficaria 5,342 10 a menos 3, né? Então esse aqui seria uma representação em ponto flutuante, né, com 4 dígitos aqui para o significado, para a mantissa, né? Um dígito para o expoente, mais um dígito para o sinal do expoente e aqui, claro, um dígito também, que não estaria aparecendo aqui, para o sinal da mantissa, né? É claro que, imaginando um computador que tem uma certa limitação de tamanho de palavra para escrever os números, né? Isso vai levar a erro nas manipulações dessas variáveis, certo? Primeiro que a gente pode pensar é o seguinte, imagine um computador hipotético de base 10, então, certo? Onde eu tenha um S1 aqui seria o sinal da mantissa, um dígito 1, né? O ponto decimal, o dígito 2. E aqui o meu dígito do expoente mais o sinal, certo? Então, vamos supor que eu tivesse um computador que pudesse armazenar esse tipo, né, de número na memória dele, né? Quais os números esse computador poderia representar? Bom, o maior número, né, que ele poderia representar, positivo, seria o sinal mais, né, o 9,9 vezes 10 dá mais 9. Né? O menor número, um valor positivo também, o menor valor positivo, né, seria 1,0, né, vezes 10 dá menos 9. Certo? Bom,
mantendo a normatização, né? Colocando sempre um valor, eliminando os zeros à esquerda, né? Sempre colocando o algarismo significativo e depois a vírgula, como a gente fez aqui, certo? A gente teria essa representação desse computador. Supondo agora que esses números são negativos, eu teria menos 1, né? Vezes 10 a menos 9, né? E o maior valor negativo, menos 9,9 vezes 10 na 9. Né? Então aqui vezes 10 na 9, vezes 10 na 9 lá, só que positivo, né? Vocês notem que valores muito pequenos, entre menos 1 vezes 10 a menos 9 e 1 vezes 10 a menos 9, ele ia ter que jogar tudo para zero. Né? Ia ficar um buraco aqui. Certo? Números maiores que 9,9 vezes 10 a 9, ele ia parar a execução e ia dar o que a gente chama de um overflow. Ele não ia poder representar um número maior que esse. Certo? Né? E também, se no caso negativo, a mesma coisa. Né? Então, é claro que isso aqui é uma limitação. E o computador, se a gente tivesse um computador desse tipo, ele ia levar a erros. Né? Então, o erro aqui estaria associado com a maneira como o computador armazena esses números na memória, né? E os espaços em branco que existem entre um número e outro, né? De uma maneira discreta. A gente não pode representar todos os números, né? É claro, se a gente começar a usar um computador, né? Por exemplo, 64 bits, né? Um padrão, por exemplo, de dupla precisão, como o MATLAB, por exemplo, faz, a gente vai ter esse underflow aqui de uma maneira muito menor, né? Um número muito menor, e também a representação aqui, o maior número possível e o menor aqui negativo, né? O maior negativo também muito grande, né? Se não me engano, no MATLAB dá ordem de 310 vezes 10 a 308 aqui o maior, se não me engano, tá? Valores bem pequenos também. Mas mesmo assim vai haver um erro, certo? Mesmo com um computador moderno, usando um software moderno, a gente vai ter esse erro devido à maneira que o computador armazena esses números. Né? Então, seria a limitação do sistema numérico do computador. Tá? Além disso, pessoal, quando a gente fizer a operação com esses números, operações de adição, subtração, principalmente, como, por exemplo, quando a gente subtrai um número muito grande, um número muito pequeno, ou adição também, e outras operações, vai acontecer de o computador começar a cortar partes significativas dos algarismos e ir acrescentando um erro. Né? Então, as próprias operações matemáticas, pela própria limitação, junto com a limitação de armazenamento desses números que o computador tem, vai levar a um erro, que a gente chama de erro de arredondamento. Certo? Esse erro a gente chama de erro de arredondamento. Então, é um erro devido à limitação do computador, né, na forma como ele armazena os números e também devido às operações matemáticas que a gente vai fazer com esses números. Certo? Bom, agora existe um outro tipo de erro, tá? Que chama erro de truncamento. Tá? O erro de truncamento está associado com o modelo matemático, certo? Então aqui a gente vai falar muito durante o curso, eu fiz uma figura bem rápida aqui para a gente discutir um pouco o erro de truncamento. A gente parte da noção de série de Taylor, apesar de esse conceito ser um conceito geral que vale para qualquer caso, tá? Para qualquer método numérico. A série de Taylor, ela propõe, né, de a gente tentar descobrir num ponto x de mais um o valor da função, conhecendo a função no ponto xi. Então aqui, ó, eu tenho o ponto xi, tenho o valor da função f de xi. E eu quero saber quanto é que é a função xi mais 1. Eu tenho aqui em branco o valor exato dela em xi mais 1, estão vendo? Ó, o valor exato está aqui. Mas vamos supor que eu não conheço essa função aqui, certo? Se eu usar a série de Taylor
para tentar achar quanto é que vale a função em f de xi mais 1, se eu usar só o primeiro termo da série de Taylor, né? Só o primeiro termo, que seria esse termo aqui, né? Esse termo aqui. Eu vou considerar que a função não mudou de valor. Seria a primeira aproximação de ordem zero, né? Se eu somar esse termo, o termo com a derivada de primeira ordem, ou seja, considerando que a função ela tem uma inclinação de primeira ordem, certo? Eu iria já achar um valor um pouco melhor, né? Se eu somar com um termo de segunda ordem da série de Taylor, eu vou ter ainda um resultado melhor, né? Note que a série de Taylor é infinita, né? Então eu teria que usar aqui, se a gente limitar um termo n finito, ainda assim vai aparecer um resíduo, né? Bom, se eu usar na aproximação da função em x de i mais 1, por exemplo, só o primeiro e o segundo termo da série de Taylor, né, eu vou ter esse valor aqui, certo? E vai aparecer um erro aqui, ó, em relação ao valor exato, né? Aparecer um erro, certo? Supondo que eu estou usando só, mesmo que eu usasse vários termos, né? Ainda assim iria haver um erro, mas supondo que eu estou usando só o termo da função no ponto xi e mais a derivada da função vezes o h. O que seria o h, né, pessoal? Na série de Taylor, o h é essa distância aqui, ó. A gente chama de passo, certo? Faltou definir aqui, né? Então, se eu usar esses dois primeiros termos, né? O primeiro aqui, que seria de ordem zero, o segundo aqui, que seria a derivada da função do ponto xi vezes o passo h, né? E daí somar os dois, eu vou achar esse valor aqui, né? Que não é o valor exato está aqui, ó. Eu estou achando esse valor aqui, né? Esse erro a gente chama erro de truncamento, ou seja, o erro de truncamento é um erro devido ao meu modelo matemático, né? O meu modelo matemático ele está truncando. A gente vai estudar depois, mais no final do curso, as equações diferenciais, né? E, por exemplo, o método de Euler, ele usa, na verdade, a série de Taylor com termos de primeira ordem, certo? Seria mais ou menos isso que a gente viu aqui, para tentar resolver a equação diferencial. Enquanto tem um outro método que chama o método de Runge-Kutta, tem vários modelos do método de Runge-Kutta. Um deles chama Runge-Kutta clássico de quarta ordem. Essa quarta ordem é porque ele usa a série de Taylor de quarta ordem para chegar nas expressões do modelo, certo? É claro que daí, se ele for até a quarta ordem da série de Taylor, ele vai conseguir uma aproximação melhor, né? Então, o erro de arredondamento diz respeito às limitações do computador e às operações matemáticas que a gente é obrigado a fazer no computador, claro, né? Com essa limitação de armazenamento que o computador tem, né? O erro de truncamento é um erro devido ao modelo matemático, né? Então, o erro numérico total que a gente vai ter num método numérico, ele está associado com o sistema numérico do computador e as operações que a gente faz no computador, que seria o erro de arredondamento, né? E com o erro de truncamento, que daí está associado mais com o modelo matemático, né? A soma dos dois, na verdade, daria o erro numérico total, né? Então, como o nosso cálculo, essa unidade que a gente vai estudar, começou a estudar agora, né? Esse chama cálculo numérico, a gente vai resolver numericamente os problemas matemáticos. Então, a gente nunca vai chegar no valor exato, preciso, né? Mas sempre num valor muito próximo do real, né? Então, por isso, essa importância da gente estudar a questão de erro, como a gente viu no começo da aula, inclusive como um critério de parada, né, para saber se o nosso método convergiu, ou seja, se ele se aproximou realmente do valor correto, né, ou não.
Tá bom, pessoal? Obrigado.